tarde, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez, Curitiba quase de graça, para fazer um videocast diferente, né? Hoje é um pequeno videocast com a escritora Márcia Girola. Márcia Girola, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Mais conhecido como Marcinha Girola no Facebook. Marcinha Girola, é porque é de baixinha, magrinha e ruinzinha. A Márcia Girola é escritora, ela é professora também do Estado, professora do Estado, né? Do Estado. E faz stand-up, olha que coisa legal. Sabe quando você vai ver uma escritora que faz stand-up e é professora? Dificilmente você vai achar isso em qualquer lugar, só aqui em Curitiba mesmo. Márcia, conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Então, eu comecei a escrever com 14 anos. E eu escrevia, na verdade, para ser um diário, né, para desabafar e tal. Nunca imaginei mostrar para ninguém. Aí, numa das atividades da escola, a professora, né, perguntou o que era romantismo, né? E eu escrevi um poema e a professora disse: é isso, perfeito, adorei seu texto. Você deveria escrever mais. Você escreve muito bem. E eu falei: poxa, né? Continuei escrevendo, mas escrevia para mim. Aí, em 2007, mais ou menos, quando estava trabalhando numa escola fazendo Rio Grande, eu fui ajudar uns alunos a fazer um teatro, escrever uma comédia de Romeu e Julieta. Olha que coisa. Aí eu falei: isso é impossível e tal, eu escrevi a peça. E no dia, né, entreguei para os alunos, falei: tá aqui, apresentem e tal. Você podia ajudar a gente no ensaio? Ajudo, claro. Além de ajudar no ensaio, eu ainda acabei fazendo 2 papéis. O Romeu meu, né, e a senhora. Então eu ainda virei o homem, virei uma velhinha e tal. Tive que adaptar o teatro, a peça de teatro, para poder fazer os 2 personagens, porque em algumas cenas eles se cruzavam e eles não podiam se cruzar mais, né? Porque alguns alunos desistiram, porque eles não conseguiam entrar na persona. Aí num dos ensaios a menina tava com os triângulos assim e tal. Eu falei: o que é isso aí? Elas poesias que eu escrevo. Eu falei: eu também escrevo poesia, né? Foi a primeira vez que eu comentei um negócio desse. Aí ela falou: beleza, dá uma olhada aí nas minhas e tal. Eu falei: um dia vamos juntar tudo e publicar um livro dela. Fez assim: pode fazer então. Eu falei: nossa, a gente fala, mas nunca pensa em realmente fazer. E aí acabei fazendo o primeiro livro, que é Adolescer em Frente e Verso. Então são, né, duas poetisas ali e a diferença de idade é de 9 anos. Então a Lohane, ela escreveu os poemas e disse que eu podia corrigir e tal, né? Só que numa das correções que eu fui fazer, eu acabei destruindo o poema dela. Aí eu falei: nossa, mas eu criei um outro poema, não tem mais absolutamente nada com o que ela escreveu. Eu falei: poxa, em vez de corrigir os poemas dela, eu vou escrever os meus sobre os temas que ela abordou e não juntar os meus poemas com os dela. E aí acabou surgindo esse Adolescer em Frente e Verso, que é a ideia, né? Ela tinha 16 anos, eu era 9 anos mais velha, tinha uma outra visão de mundo. E aí esse distanciamento, né, entre o que a gente pensa sobre amor, o que eu penso sobre adolescência e tal. Então esse foi o primeiro publicado e não necessariamente o primeiro escrito. Aí o primeiro escrito acabou virando um livro depois que eu apanhei, né? Porque eu sofri com a editora, uma editora de São Paulo, aprendeu aprendi muito com esse aqui, muito né? com esse livro. Ela foi lançada por onde? Foi lançada pela Casa do Novo Autor Editora. Tá. E aí, né, a gente fez a produção independente, então a gente pagou pra editora fazer e tal. Eles mandaram uns 2 modelos de capa horríveis. E eu falei: não quero isso, né? Imagina, não representa o que o livro tá querendo dizer e tal. E aí a capa, quem acabou fazendo a diagramação foi a minha mãe. Mas eu fui falando pra ela: pega, faz assim com a imagem, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, porque eu não sabia mexer no editor. Depois eu aprendi. Aí surgiu, eu disse assim: vamos agora pegar todos os poemas que eu já fiz, né? E fazer uma seleção e fazer um outro livro. Porque daí eu aprendi num blog de um escritor do Rio de Janeiro como editar os próprios livros. Eu falei: poxa, né? Eu sou uma pessoa que gosta de aprender, dá pra fazer sozinho. Aí fui lá... Faça você mesmo. Faça você mesmo, né? Fiz meu cadastro na Biblioteca Nacional como editora pessoa física, então eu podia publicar meus próprios livros. E pensei: vou fazer e coloco na internet, é só pra divulgar e tal, né? Não tinha intenção de vender. Aí acabei selecionando, né? Peguei meu caderno e fui jogando tudo fora. Pegava, nossa, que lixo, joga fora, joga fora, joga fora. Dos que eu salvei, ainda assim eu não gostava mais deles. Eles não representavam quem eu era naquele momento que eu selecionei. Então surgiu Os Ontens Não São Meus. Então esse é um livro de poesias, e aí são os poemas que eu escrevi dos 14 até os 22, 23 anos de idade. Tinha muito material? Tinha bastante, mas a maioria eu joguei fora mesmo. Aí surgiu porque na verdade, tanto para o escritor quanto para o músico, se produz muito, mas
não é a quantidade que realmente você vai usar, é a qualidade. É a Você vai em qualidade. busca daquilo que você melhor escreve, daquilo que você melhor musica. É música, acho que eu falei certo, deve ser isso, né? Musicia, alguma coisa assim. Então você vai buscar aquilo que realmente, né, dentro do contexto do seu trabalho, é aquilo que melhor você seleciona, né? Eu como músico também, às vezes eu passo por isso. Eu tenho lá 1 milhão de letras escritas, mas Seleciona você 10. aproveita 10, exatamente. Então, É verdade. eu acredito que para o escritor deva ser a mesma coisa. Para esse também, né? livro, aí foram, assim, alguns sentimentos mesmo que já não me pertenciam, sabe? Eram tantos desabafos, né? Que eu já não queria mais. Eu fiz acróstico com nome de pessoas assim, que eu dizia, quero esquecer, não quero eternizar. E aí tenho muito disso hoje em dia na minha produção. Eu não fico eternizando o sofrimento. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, você não sabe ser poeta, você não fica nos botecos da vida, chorando as mágoas e escrevendo coisas tristes pra gente chorar. Digo, não, mas... E foi fazer stand-up? E fui fazer stand-up. Né? Aí, né, olha só que coisa. Pois é, eu não bebo, né? E aí ainda escrevo poesia, daí as pessoas dizem, você tem que se encontrar, você é poeta, você não é, você tinha que fumar, você tinha que usar umas drogas. Como assim? Pra ser poeta tem que ser feliz, então, né? Não dá. O stand-up surgiu com a moda do Facebook. Olha que coisa impressionante, né? O Facebook se tornou um muro de lamentações. As pessoas vivem chorando, lavando roupa suja, a mulherada tá sempre triste, horrorizada. Textão, né? Né? Aí eu sempre associei assim, muro das lamentações, não sigo mais ninguém, sabe? Porque né, você não quer ficar vendo aquilo ali. Aí eu comecei, um dia eu estava voltando do Rio Grande do Sul, viajei sozinha, né? Fui apresentar um trabalho lá na faculdade. E aí na volta tava tocando uma música, né? A 2 Passos do Paraíso. E aí eu vim pensando assim, né? Uma outra coisa em relação à música. E aí virou uma paródia. E aí eu postei no Facebook e a mulherada deu risada dessa, né? Poxa, né? Sirvo pra animar essa mulherada, né? E aí, beleza, e eu sempre fui muito contadora de histórias, desde criança, assim, sempre tive, né, habilidade para falar e tal, enfim. E aí eu comecei a ver que as pessoas riam das histórias. Muitas histórias são reais, na verdade a maioria, né? Então, eu não é um stand-up daquelas piadinhas curtas e tal, né? Mas as pessoas acompanham a história, se identificam, né, na maioria delas e tal, e aí elas dão risada disso. Então, o meu stand-up é chamado stand-ups para mulheres. Aí todo mundo pergunta, homem pode ir? Claro que pode. Só que a ideia é assim, os homens riem naturalmente. As mulheres não, né? As mulheres, elas já sempre ficam lá maquinando as coisas, né? Elas são muito vingativas e tal. Não, elas riem bastante. Elas riem bastante, porque elas conseguem se identificar. Mesmo quando você vai falar coisas assim que elas, né? Opa, tá falando Será de que é mim, comigo, mas, né? vou rir pra disfarçar, então. Mas parece que as mulheres têm menos hábito de rir. E elas também conhecem menos sua própria sensualidade. Porque o meu stand-up fala muito sobre a questão de relacionamentos e a questão do sexo. Então eu falo sobre sexualidade assim com a maior naturalidade. Então todo mundo fica assim, né? Nossa, tipo, né? Eu vou contar a piadinha lá, né, do sutiã, né? Aí todo mundo fica reparando, puxa, será mesmo que ela não usa sutiã? Não, é verdade, eu não uso sutiã. Daí fica aquele negócio. E ela fala assim, com a maior naturalidade. Um dia os caras no motoclube e tal, não conhecia ninguém, conhecia um, que eu trabalhei com ele e tal. E aí eu contando a história, eu falei, cara, cheguei um dia na sala dos professores e tal, aquela história do sutiã, e contei toda a história, né? Aí os caras ficaram assim, né? E aí eles olhavam, né? Automaticamente, né? Daí a pouco o cara chegou lá e serviu a cerveja. Eu, não, cara, obrigada, eu não bebo, né? Quando tô dirigindo, tô de moto, não vai. Aí o meu amigo falou assim, não, ela é louca assim mesmo, cara, nem é nada, ela não precisa beber mais nada, não. Então as pessoas ficam impressionadas, mas todo mundo ri, é bem bacana. E aí traz justamente essa ideia, né, de relacionamentos, porque as mulheres têm esse lado vingativo e eu uso todas essas histórias, né, alguns fracassos sexuais das mulheres e os meus também, para poder contar essas piadas e fazer rir. Desses stand-ups é que você tira muito material para os seus livros ou não? Não. Ou é ao contrário? Na verdade, uma coisa não tem relação com a outra. São trabalhos bem distintos mesmo. As minhas crônicas, né? Eu até escrevo poemas eróticos.
Às vezes as pessoas falam, poesia e erotismo não se encaixam. É mesmo? Daí quando é homem eu digo, então leia Te Quero Submisso. O cara lê e fica, né, quero ter um caso com você. Não, cara, desculpa, mas não dá, né? Não é bem assim que funciona. E aí, né, o stand-up ele já é mais, um linguajar é um pouquinho mais solto. Entende-se a sua briga no Facebook agora, né? Eu vejo ela reclamando no Facebook, pessoal, isso aqui é uma coisa profissional, não venham com gracinhas, não venham com piadinhas. É isso que acontece, né? O cara ele acha que porque você fala aquilo, é aquilo que você é. E exatamente. não é bem assim. A maioria pergunta, você tem poesias eróticas e tal, aquelas são suas fantasias? Não, talvez eu já tenha realizado. Algumas eu escrevi porque me pediram. Eu postei uma, nossa, escreve uma pra mim, pra dedicar pro fulano lá. Nem conheço, né, o fulano, mas enfim, né, fale alguma coisa. Então, é que você sabe usar as palavras pra dizer aquilo que eu gostaria de dizer, mas não sei dizer. E a mulher tem muito disso, né? Ela só sabe maquinar a vingança, eu acho impressionante. Você posta um negócio e você tá devendo uma resposta pra alguém que você diz assim, vou responder só na semana que vem, né? E aí a pessoa pega, usa os comentários pra comentar algo que não tem relação com o que você postou. E aí começa uma lavação de roupa suja no lugar errado. E você já passou alguma saia justa, assim, em relação a esse tipo de coisa? Por conta das poesias eróticas? Exatamente. Já. Senhora, eu tô numa gravação agora, eu não posso parar. A senhora me desculpa, tá? Pode ficar por trás, por gentileza, tá? Obrigado, viu? Mas já passei por alguma saia justa, tanto com as poesias eróticas como os poemas românticos. Eu já não escrevo muito sobre romantismo, né? E quando eu escrevo, todo mundo diz, porque saiu do fundo do seu coração, estou apaixonado, quer namorar comigo? Como assim quer namorar comigo? Não quero namorar não, né? Dá licença, tá bom solteira? Ninguém entende. Então é difícil, mas eu já pensei, já levei cantadas, levo até hoje. Olha, virtualmente eu já estaria casada. Verdade. Pra você ter uma ideia, meus poemas eróticos, né, inspiraram, assim, imaginações muito férteis. E suas publicações, elas estão rodando aonde? Então, Brasil, fora do Brasil, como tá isso? Olha só que coisa interessante. É a história desse livro aqui. Esse aqui era para ter sido meu último livro, publicado em 2008, que eu publiquei ele online, e daí recentemente fiz a edição impressa que as pessoas pedem, que era Misturei Tudo de Pouco. Então eu misturei tudo de pouco, eu peguei contos, poesias e crônicas que eu tinha, né, feito até 2007, e publiquei esse livro em 2008. Era para ser o último, falei assim, nunca mais vou escrever na minha vida, né? Chega, não vende, ninguém lê, ninguém faz nada mesmo e tal. E deixei os livros disponíveis online para download e tal. Aí eu vi que alguns sites publicavam também, né? Baixavam o seu livro e publicavam em outros sites. Até aí, por mim não era problema nenhum, porque eu não ganhava com isso. A minha ideia era de que lessem, né? E falei, nunca mais. Em 2010, eu recebi um e-mail através do formulário do meu site, dizendo assim, Marcinha, não sei como te agradecer pelos seus livros. Estou a me tornar uma pessoa melhor por sua causa. Opa, aquilo me deu um choque, né? Quando eu li, falei, como assim? Aí fui pesquisar de onde era o sujeito, e na época do MSN, né? Aí eu achei o sujeito de Angola, na África. Aí eu bem feliz, falei assim, meu Deus, eu estou conversando com alguém da África. E ele dizia, nossa, ninguém está acreditando, estou conversando com uma escritora. Aquela coisa. E eu não estava nem aí, né? Pra ele, eu era uma escritora. Eu disse, nossa, alguém da África leu meu livro. Daí eu perguntei, como foi que você descobriu meu livro? Aí principalmente o Adolescer em Frente e Verso, ele é conhecido fora do, né? Fora de Curitiba, é conhecido no Brasil, é conhecido principalmente na Angola, né? Então eu tenho muitos leitores angolanos. E aí foi assim, de alguma forma, um amigo dele emprestou o notebook, baixou o PDF desse livro e ficou lá. Aí ele falou assim, nossa, o que ele baixou tanto aqui, né? Um dia eu olho. E um dia ele foi olhar e leu esse meu livro e foi procurar mais. Então nesse pesquisar mais ele conheceu os outros e aí entrou em contato comigo porque ele tinha achado o meu site. Por conta disso, eu voltei a escrever em 2010, né? 2 anos depois. Deu um gás nisso. Porque ele falou assim, não pare de escrever. Nossa, né, tá fazendo muita diferença na minha vida. E ele começou a escrever poesias também. E se tornou escritor. Então eu já revisei e fiz o prefácio de 4 livros dele. Qual o nome dele? Áureo Alfredo. Áureo Alfredo, aí ó. É pra você, hein? Você é escritor? Desculpa, vocês estão fazendo uma reportagem. Estamos gravando aqui. Tá bom? Você é escritora? Uhum. Eu gosto de ler. Dalai Lama, conhece Dalai Lama? Uhum. Prêmio Nobel?
A arte da felicidade? Tá vendo? Isso, vai entrar pro making off depois, tá bom? E aí eu falei, poxa, né, tipo, tapinha de luva de pelica, como assim você não escreve mais? E comecei a escrever. Só que ao invés de voltar a escrever poesias, eu comecei a escrever as crônicas. Embora eu tivesse publicado Fenômenos Cotidianos, foi o meu primeiro livro de crônicas. Fenômenos Cotidianos é um livro bem difícil de ler, né? Não é para qualquer idade, né? Não porque ele seja difícil de linguagem e tal, mas ninguém sabe sobre o que eu tô falando. Então a ideia era esconder assim, nossa, você tá falando sobre o pai, sobre a mãe, né, tal. Ninguém sabe que aquela crônica tá falando do meu pai e da minha mãe, ou que tá falando de alguma situação da escola, nada. Porque eu usava muita analogia. Então toda a forma da construção do texto era assim, um dicionário de sinônimos, né? Pega o dicionário e lê. Mas ele é lido por crianças de 9, 10 anos. Eu tenho a filha de uma amiga minha, ela carrega embaixo do braço, assim, né? A minha amiga escritora, e lê. Então, e eu falei que nunca mais ia escrever desse jeito. Então, minhas crônicas começaram a ser maiores, mas começaram a reproduzir pedaços do cotidiano mesmo. Então, isso começou por conta do meu filho. Meu filho é autista, então ele é muito literal. Né? Se você disser assim, ele é um gato, ele vai dizer, não, mãe, ele não é um gato, ele é um homem, mãe. Eu quero voltar a ser criança para ir para sua escola. Mãe, você não pode voltar a ser criança, agora você só pode ficar velha. Então, você vê, aí esses recortezinhos que ele fazia assim com a literalidade, eu dizia, poxa, né? A gente pode também escrever de uma forma que foque. E aí eu comecei a escrever dessa maneira, tanto que é muito diferente minhas crônicas, né, desse livro para as crônicas atuais, assim. Hoje em dia eu até tenho mais orgulho dessa, porque aproxima mais o leitor do texto, né? Tanto que isso também gera daí algumas coisas. Isso foi uma indireta pra mim, né? Você vai gostar. Porque é incrível como eu escrevo indiretas, assim, no Facebook, mas não sei. Então, é justamente isso que eu ia falar. Tem coisas que você coloca lá que parece, ela escreveu pra mim, ela me conhece, entendeu? Então, eu acho que o legal de um escritor colocar alguma coisa, seja no Facebook, seja em qualquer outra rede social, e o leitor ou a pessoa que visualiza aquilo se identificar com aquilo, acho que já é uma coisa muito gostosa para o autor, para o escritor, né? Porque, poxa, é como você ser um artista, é você passar pela rua e alguém reconhece, fulano, você não está naquele programa, você não faz aquela novela, você não escreveu tal música, você não é autor daquele livro. Acho que é gostoso isso, né? Quando já passou por isso também, né? Já. Já cheguei em um lugar onde o menino chegou pra mim e falou, nossa, então você que é a famosa escritora, deu. Famosa escritora? Peraí, esse aqui é um meio de motoclube, quem foi que comentou? É verdade, você também participa de motoclube, né? Também faço parte. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, comecei a participar no meio do motoclube em 2011, quando meu tio queria ir para Florianópolis, para Santa Catarina, aliás, e falou assim, filha, vamos com o tio? Eu, como assim, tio? O que eu vou fazer lá nesse meio? Não, o tio precisa de um carro para ir, você dirige, tio vai, nós levamos crianças, né, os 2 filhos dele. E eu falei, tá, vamos então, né, assim, tipo, nem lavei o cabelo, mas vamos. Não, ninguém repara nessas coisas, né? Tá bom. Fomos. Aí chegou na hora de sair eram 3 trikes e uma moto, né? Aí ele falou, filha, você vai pro show no trem. Eu, o que é um trem, né? Como assim, vou puxando o quê? Não, porque um tá sem o velocímetro, o outro não sei o quê e tal, o outro gosta de ficar no final da fila e tá bom. Aí eu fui indo na frente, olhando pra trás, aquela monteira de moto, né, e tal. E aí eu falei, como é que tem que dirigir, né? Porque eu sou meio pé de chumbo, né? Todo mundo briga comigo porque eu gosto de velocidade. Aí ele, não, dirige no que é normal. Eu tava dirigindo a 90, né? Eu falei, bom, meu normal é 120 e 130, então, tal, né? Vamos, curva 120, chegamos. Aí, quando chegamos lá, a galera, né, já entortando todas, tal. Daí a pouco o cara olha meio assim, paisaço. Foi teu tio que mandou dirigir daquele jeito lá? Eu falei, não, ele mandou dirigir no meu normal. Que é pesado que você tem. Agora nós vamos pra uma chácara lá, a gente tá meio torto aqui. Você vai mais devagar. Deu mais devagar, tipo uns 90. Aí ele, não, a 30. Deu, não vou conseguir andar a 30. Vai de ré, então. E aí sempre fui no meio do motoclube, mas de carro. Então sempre levava criança, sempre levava as bagagens e tal.
E aí acabei, né, entrando para um motoclube. A gente passa por todo um ritual, né, o meio escudo, depois o escudo todo que você fecha, enfim. Qual o nome do motogrupo? O motoclube era os Pé Preto. Motoclube. Motoclube. Eu vou fazer só uma pausinha pra gente trocar um cartão. Faz o seguinte, ó, enquanto você espera a gente, vem aqui tomar um café no Café do Mercado, aqui no Mercado Municipal. Gostou do café daqui? É Uma bom? delícia. Tá aprovado? Ela gostou. Então vem provar. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Tomou o seu café? Legal, porque agora a gente está para a segunda parte dessa entrevista com a Márcia Girola. Márcia Girola é escritora, poeta também? Poeta, né? Me belisca se eu estiver errado aí, tá? Escritora, poeta, música também, trabalha com música. Eu faço umas paródias, mas não acho que tenho voz para cantora. Toca? Nada. Escritora, poeta, faz stand-up, anda de moto. Já viajou muito de moto? Na verdade, olha a história de moto. Entrei pro motoclube em 2012 oficialmente. E aí o que aconteceu? Eu não tinha moto. Eu não tinha nem habilitação de moto. Mas andava de carro. Olha que legal. E no máximo andava de garupa. E esse ano eu acabei, né, conversando assim, o meu pai falou, poxa, você de repente podia, né, tirar sua habilitação de moto, né? Porque cada ano que eu dizia assim, não, vou tirar, vou fazer, vou ter uma moto, alguém se acidentava, eu não tinha grana, não tinha tempo, e assim foi, né? Até que uma das minhas amigas sofreu um acidente feio, assim, com 8 pinos no braço. Falei, nossa, eu que já sou pé de chuva, melhor não ter uma moto, porque, né, aceleração, não sei, assim, né? Vou deixar todo mundo com o coração palpitando, né? Aí larguei mão. Esse ano que eu fui tirar minha habilitação de moto. Nunca pilotei na vida. Aí fiz minha habilitação, passei no Detran e faz 2 meses que eu tô de moto. Então a minha primeira viagem foi assim, opa, uma semana de férias, então pra onde eu vou, e tirei 2, 3 dias aí pra pegar uma estrada. Aí todo mundo, você é louca, você acabou de pegar. Sua em Bombinhas, Isso, pra lá, eu fui pra lá. Aí foi assim, eu falei pra um amigo, queria muito andar de moto, né, passear de moto. Ele, eu também. Eu falei, então vamos ver algum lugar pra ir. E aí a gente achou uma pousada lá por R$100, 2 dias e tal. Falei, aqui mesmo, né? Sabe, assim, bem aleatório, fomos parar lá. Aí ele até perguntou, você quer ir comigo ou você vai com a sua? Eu falei, agora que eu tô de moto, não ando mais de garupa de jeito nenhum, né? Eu vou com a minha. Desacostuma da coisa, Aí né? nós somos bem parelhos, assim. Eu com a minha Intruder 125 e ele com uma Harley 1200, né? Foi bem legal. Aí nas paradas, assim, muito difícil ficar atrás, né? Ele, não, porque ele é bem tranquilo, assim, e tal, né? Na verdade, até o medo dele era que eu acelerasse muito, né? E como ele já foi instrutor, né, de autoescola, então, né, foi uma parceria bacana para viajar. Aí fomos e voltamos tranquilamente, todo mundo, você é louca, acabou de pegar a moto e tal. Nada, assim, não importa, vamos lá, que é assim mesmo, meter a cara. Então agora que eu tenho efetivamente a moto. Então não era assim uma coisa, né, tipo, tô no motoclube, né, e... Aí você falou que tem um batizado lá, você passou por esse batizado, Passei né? por esse batizado. Foi numa festa de um dos motoclubes, não do meu, né? E aí chegou toda a galera que era do meu motoclube e eu já tava desanimada, né? Porque nunca fazia o finalmente, né, do escudo. Eu disse, nem quero mais, né, também, deixa pra lá. Daí um belo dia apareceu todo mundo, falei, epa, que esse povo tá tudo aí. Não, nem se preocupa e tal. E aí eles puxaram num canto, que daí sempre faz um pouquinho separado, né, puxaram no canto, começaram a fazer um monte de barulho, de zoeira e tal. E aí fecharam o escudo, né. E aí foi engraçado, joga cerveja, daí você, né, sempre faz uma avacalhação, mas aquele dia tava muito frio, ficava molhado de cerveja, não tinha roupa pra trocar. Ainda bem que foi no final, assim, né, da noite, tipo, agora fica aqui com o cabelo cheirando, uma delícia, né. Aí foi bacana, então eu fiquei alguns anos nesse motoclube, aí saí porque, né, Já abrazonada, já também, né? Já geral, completa, sim, né? Aí acabei saindo porque não
não tinha mais o sentimento de pertença, né? Não rodava sempre com aquele grupo e tal, né? Você vai conhecendo outras pessoas. E aí é muito engraçado que quando eu saí, todo mundo dizia assim, mas de qual que você era? Você não era do tal motoclube ou do outro motoclube? Você era daquele? Eu nem sabia, né? Porque daí as pessoas viam a Marcinha, né? Então, alguns olham assim, putz, tá sem escudo, tá pendurado, né? Alguma coisa fez de errado, né? E no meu caso, não. Eu sempre fui, independente de estar com colete ou não, a galera sempre me recebeu muito bem, por conta da pessoa, né? E não do motoclube. Eu acho que a proposta de todo motociclista é essa, né? Não interessa o seu brasão, interessa a sua pessoa dentro do contexto motociclístico. Se você for uma boa pessoa, você vai ser notado, não adianta. Se você fizer besteira, todo mundo vai notar do mesmo jeito. Todo mundo vai notar do mesmo jeito, é verdade. Vamos falar uma coisa, tá trazendo mais 2 aqui. Sim. Fala desses 2. Olha só, esse aqui, o Desaforismos, é um livro muito interessante. Eles são aforismos, né? E aí é um livro pequenininho, quase um livro de bolsa, assim, que surgiu de uma coisa muito inútil que eu postei no Facebook. Eu não achei que ia ter tanta repercussão. Eu tenho o costume de deitar na cama e ver muitas ideias para escrever, e eu digo assim, amanhã eu levanto e escrevo, eu não vou sair da cama agora, né? E quem disse, gente, no outro dia eu esqueço tudo, não lembro uma palavra. Mesma coisa, tá tomando banho e tal, nossa, pensei numa coisa legal para escrever. Saiu do banho, eu já esqueci tudo, a memória de peixe, tipo Dory, assim, sabe? Curando Marcinha. Mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? Eu pensei, poxa, mas eu pensei um poema tão legal. Ia ser o maior poema que eu ia escrever na minha vida e eu esqueci o poema inteirinho. Nossa. Aí eu postei assim no Facebook. O que era para ser o maior dos poemas, viu que não tinha nada a dizer. Aí a galera curtiu um monte, né? Porque é impressionante. Eu tenho muitos amigos no Face, embora tenha bastante escritores também. Tem muita gente preguiçosa para ler, né? A maioria dos meus amigos não lê. Ou começaram a ler depois de mim. Porque, nossa, gostei do que você escreveu, eu te acompanho sempre e tal, né? Li seus livros e assim começa. Mas é impressionante. A galera gosta de uma imagem, uma frase e acabou, né? Mais do que isso, eu tenho um amigo que já falou, Marcinha, quando eu vejo ver mais, continuar lendo, eu nem abro. E aí postei esse. E a galera curtiu adoidados. Falei, nossa, uma coisa inútil, né? Eu só tava desabafando, eu tava tão brava, porque... O pessoal tem medo de textão, né? Tem o pessoal não medo, gosta de ler. Preguiça o pessoal de não ler. gosta de ler, não tem jeito. Né? E aí, num outro dia, eu postei uma frase assim, falei, nossa, né? Se a galera gostou de frase curta, eu comecei a pensar umas frases curtas, né? Não é no meu estilo, mas vou fazer. Aí, um belo dia, eu postei assim, se metade de mim ainda fica, não é porque acredita, mas porque marca a hora para ele ir embora. Pra quê? Repercussão entre a mulherada geral. Nossa, foi aquele tiro certo. Vou mandar pro meu ex. Vou mandar pro fulano. É a minha frase. É a minha frase. Você falou tudo sobre mim. Você falou sobre mim. Eu olhava, né? Como assim? Falei sobre o quê? Eu só escrevi uma frase nada a ver, né? Eu só montei uma frase assim, tipo aleatória. Montei. Às vezes sai, né? E as pessoas, né? Daí um monte de comentário, um monte de mensagem no Face. Eu falei, nossa, as pessoas gostam mesmo das frases curtas, né? E é engraçado se identificar. E comecei a postar várias, assim. E a galera, né? Eram as mais curtidas, assim. Nossa, né? Que legal. E nisso surgiu esse livro, Desaforismo. Já tenho material para publicar mais 4. Né? Então é uma coletânea de 100 frases cada um. Né, e são desaforismos. Eu brinco assim, né, que são aforismos que são máximas, sim, mas são aquelas máximas que enfiam o dedo na nossa ferida, machuca, assim, né? Tipo, faz a gente pensar. Então, né, acabou tendo repercussão nesse sentido. E o pessoal busca muito esse tipo de frase de efeito, né? Sim. Hoje em dia, esse negócio do Facebook, Twitter, Instagram, o pessoal quer aquela frase direta e reta, curta e grossa. Bate uma fotinha, bate né? uma fotinha. Manda embora. Frases de Marcinha Girola ali. Aí repercutiu. E esse aqui, né, é o mais recente, é o Leve pra Cama. Então, Leve pra Cama é um título ambíguo, né, de leve pra cama, no sentido de levar pra cama e de ser leve pra cama. Porque aí eu reuni, né, uma coletânea de poemas eróticos. Então entram as paródias, então, que eu fiz baseados em músicas, né? Entram poemas mais sensuais, assim, que são bem levezinhos mesmo, e uns poemas um pouquinho mais picantes. Então eles são diferentes do poema pornográfico, né? Que o pornô é muito explícito e tal, né? Tem um linguajar diferente. E esse é uma coisinha. Pesada, né? Esse é uma coisa mais para seduzir, por isso leve pra cama, né? De levar pra cama ou de ser leve. Leve para a cama. Na cama, né?
Então é muito engraçado, porque esse dá aquela repercussão de, puxa, né, você tem poemas eróticos? Acho que não combina isso aí, não. Então tá bom, então leia um. Aí a pessoa, uau, né? Manda aquelas carinhas assim, aqueles emoticons. O grito. Quer namorar comigo? Vamos sair hoje à noite? Aí vem aquela questão de novo do Facebook, que o pessoal fala, você escreveu, então é isso. Não, essa é a sua fantasia de hoje. Essa é você, é isso, né? É muito engraçado, porque ao mesmo tempo que acaba acontecendo uma desacralização do autor, né, com as redes sociais, então você está próximo do autor. Né? Eu tenho gente de Pernambuco, de longe, que nunca me viu na vida e talvez nunca vá me ver. E que acaba acompanhando os trabalhos. E aí, nossa, se dependesse dessa rede virtual, eu já seria casada. Já teria milhares de amantes. Então, é muito engraçado. Porque as pessoas também colocam, embora muita coisa às vezes que a gente escreva, né, enquanto autor você também sabe disso, tem um pouquinho de nós, porque vai a nossa sensibilidade, né? Vai a nossa visão do mundo, vai a nossa experiência. Então, todo texto tem um pouquinho do autobiográfico, né? Nem sempre está falando da gente, nem sempre está falando do nosso momento. Tem um poema lá, se for pensar desse do Leve pra Cama, Flores de Primavera. Quem lê diz assim, uau, né? Ela encontrou um cara 2 metros de altura por 2 de largura e tal, que isso, numa piscina. Não fui eu. Me pediram para escrever. Então a menina só narrou assim, eu conheci ele, era novembro, eu conheci ele na beira da piscina, ele tem 2 metros de altura por 2 de largura, por não sei o que e tal. E sempre na visão feminina da coisa? Sempre na visão feminina. Porque às vezes, desculpa, agora já passou na frente da câmera aqui. Imagina, que é isso. Puxa um pouquinho essa cadeira pra cá. Aí, acho que eu não devia ter tirado a cadeira dali. Mas tudo bem, é o making off isso. Então, voltando. Tudo sempre na visão feminina da coisa? Então, algumas é muito na visão feminina, mas ainda assim, um feminino meio masculino, sabe? Eu costumo dizer que eu tenho um cérebro masculino. É muito objetivo, é muito focado. Todas essas mulheres, um dia eu cheguei para conversar com uma coordenadora e falei assim, então tem um negócio para te dizer, 2 segundos eu teria terminado de falar. E aí chegou a outra e começou, nossa, seu esmalte, sua unha, sua bota, seu remédio, disse, foi aquele negócio, ela levou 15 minutos e eu ali esperando, mas o meu era 2 segundos, né? Como assim? Então, tem essa coisa, né, de ser mais masculino. Como também o homem leria aquilo e veria aquela visão. Então, não é aquele negócio romanceado, né, cheio de frescura de mulher. Tipo, é lógico que são coisas que a mulher gostaria de ouvir ou formas como ela gostaria de ser tratada, mas também tem um pouquinho da versão macho, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de hormônios masculinos meio aflorados, assim, que acabam contribuindo para isso, né? Então, tem um foco. Às vezes, né, eu escrevo como se fosse ele, não como se fosse ela, né? Justamente para dar esse ritmo e não ter um padrão, né? Todo mundo vai ver um livro diferente do outro, não tem aquela coisa assim, poxa, né? Mas você escreve sempre igual, você termina sempre do mesmo jeito, não, né? Tem vários comentários no Face ou pessoalmente de que eu tenho um estilo que é muito diferente de qualquer autor. Todo mundo pergunta quais são as suas raízes, né? Qual é o seu autor preferido, o que você lê, quem que te inspira? Eu fico assim. É que sua inspiração, na verdade, vem de você mesmo. É aquilo que você vê no dia a dia. Né? Se eu for dizer assim, não, eu leio fulano de tal, adoro, né? Ele que, nossa, né? Tudo. Aí eu provavelmente vou escrever como fulano de tal. Exato. Né? E a minha ideia não é copiar. Exatamente. Né? É escrever do meu jeito, no meu tempo. Entrando nessa questão de ser o seu trabalho próprio, de ser as suas publicações, como que você publica isso? Você procura por editoras, as editoras já estão com você? Você me falou do primeiro livro que você soltou para uma editora. Você continua nessa editora? Tem alguma outra? Como está a sua forma de divulgação? Na verdade, a primeira editora que eu trabalhei é aquele tipo de editora que eu não indico para ninguém. Né? Então eu me pergunto, como foi a editora que você fez? Esquece qual foi a editora que eu fiz, aprende como é que se faz. Então eu acabei me tornando editora pessoa física e hoje em dia tenho uma editora pessoa jurídica também. Então eu faço as publicações dos meus próprios livros e como muita gente vinha procurar, né, quero publicar um livro, e eu dizia, puxa, mas eu não posso publicar dos outros, eu só posso publicar livros meus ou que sejam de autoria comigo.
né? E aí é chato, né? Você dizer, ó, só consigo publicar se você escrever junto comigo, né? Não dá. Então acabei criando uma editora também, para fazer publicações de outros e tal. Hoje em dia, assim, é difícil trabalhar com editoras famosas ou não, né? Porque eles cobram muito caro, eles pagam um pouco pro autor, né? No máximo, direitos, né? no máximo 30% quando a editora é muito boazinha. E aí, assim, também já ouvi histórias, né, de outros escritores. Eu fiz por uma editora e venderam 2.000 livros e eu nunca recebi nada. Então eu vou ser autor independente. Eu falei, poxa, se a pessoa que já publicou livro por editora grande não pretende mais fazer por editora, já tem esse né? problema. Por que eu vou encarar uma editora agora? Você faz para uma editora, eles vão colocar em livraria, a livraria que é 60%. Você tem que quadruplicar o valor do seu livro. Então eu comecei a fazer a edição dos meus, né? E pago apenas pela impressão, que sai muito mais em conta, né? A própria diagramação, capa, essas coisas, tudo sua parte. Capa eu faço, você revisão eu passa pra eles faço, diagramação eu faço, impressão. isso eu passo por impressão. Já corta muito custo Já isso, corta, né? grama. Tem como o pessoal entrar em contato com você, se alguém quiser escrever e passar um material para você? Tem sim. Pode falar. Depois vai aparecer a letrinha aqui embaixo, mas ela vai falar, tá? Tem o site da editora, é mmgeditora.com.br. Aqui de Curitiba também, É de Curitiba, né? Você é curitibana, né? Eu sou curitibana. Todo mundo pergunta, né? Você é do Rio ou de São Paulo, né? Porque eu não carrego leite quente, né? Leite quente dói os dentes, né? Aí a pessoa também, assim, fala com tanta espontaneidade, conversa, dá atenção. Coisa os difícil curitibanos, o curitibano diz que não conversa nem no elevador, né? Pois é, eu tô morando num prédio atualmente, é muito engraçado. Você entra assim no elevador, imagina eu de capacete, com jaqueta de moto, né? A galera entra e pensa assim, vou ser assaltado, é impressionante, como assusta, né? E eu, boa noite, oi, tudo bem? E a galera... Daí você olha assim, tá, né? Vou pegar o celular, né? Enquanto sumo, ou enquanto desço. Marcia, onde o pessoal encontra os seus livros? Pode encontrar no meu site, é marcinha.pro.professor.br. Daqui a pouco aparece aí, tá? Ou então também no final dos créditos lá, né? E tem a pronta entrega, a pessoa... Tem a pronta entrega. Entrou na sua página, pediu, você já envia. Sim. O custo do livro mais frete, é isso? Isso. A loja é sua mesmo, não é uma loja. Não, a loja é minha também, né? Então, assim, eu também aprendi que você não precisa jogar em outras lojas, você pode criar a sua própria loja virtual sem gastar nada ainda com isso, né? Então... Pois é. Curitiba quase de graça, gente. Aproveita. Dicas de Márcia Girola. Depois você entra lá na página dela, conversa com ela. É fácil falar contigo É fácil. no Facebook. Só não vão passar o WhatsApp, senão vai virar festa. Né? Então... A gente vai passando né, à medida que for necessário. Senão daqui a pouco o pessoal vai dizer assim, puxa, ela escreveu poesias eróticas, né? Começa a pedir nude. Isso aí vai chamar a atenção, né? E a Marcinha é o seguinte, a Marcinha ela faz stand-up. Então, agora ela vai fazer um trechinho de algum show dela de stand-up pra gente conhecer um pouquinho. Tem alguma coisa programada já pra breve ou não? Não tem. Eu lembro que há uns 2 meses atrás, mais ou menos, você mandou estive em Antonina e estive aqui pertinho na frente também, nessa rua mesmo, num barzinho, fazendo stand-up. Mas assim, eu também tô pretendendo agora disponibilizar online alguns trechos, né? Legal. Fazer as gravações e disponibilizar no YouTube aí no canal, né? Porque tem um monte de seguidor e eles ficam lá, né? Tipo, não tem nada aqui, peraí, eu vou postar, então pelo menos pra poder rir um pouquinho, né? Então, assim, já que eu comentei no início do programa, questão do peito, né? Então eu vou contar. É incrível, as pessoas ficam horrorizadas com a minha pessoa. Então, por ser professora, um dia eu estava no colégio, né, morrendo de fome, porque a pessoa também, além de magrinha, morre de fome, né, impressionante. E aí eu pensei, hora do intervalo, cheguei correndo na sala dos professores, falei, vamos ver o que tem de bom para comer. Aí que eu olho assim, né, era o dia das vendas. Impressionante como vendem na sala dos professores, né. Aí aquele dia era assim, a mesa do café era sutiã e calcinha. Gente, aquilo assim, eu olhei e falei, cadê o pão, o café, a água, o suco, qualquer coisa. Podia ser aquelas bochinhas duras também, né, não tinha problema. Mas não, sutiã e calcinha. Eu falei, não como sutiã e calcinha, preciso comer, né, porque você anda muito pela escola e tal. Aí o jurê mexeu.
eu peguei, falei, ignorei, assim, né? Peguei, virei de lado, daí a mulher, vendedora, né? Tem todo aquele tato, né, de vendedor. Ô, professor, olha só, não quer aproveitar a promoção de sutiãs e calcinhas? Deu... Não, obrigada. Se depender de mim, você vai à falência. Aí ela me olhou, séria, né? E eu, né? Por que, professora? Não, sutiã é uma calcinha, hoje vai bem, né? Então, eu falei, é porque eu não uso sutiã. Daí ela, não usa sutiã? Como assim não usa sutiã? Eu falei, eu não tenho peito, querida. Como é que eu vou usar sutiã? Aqui é 2 ovos fritos. A mulher olhava assim pra mim. Tinha 3 professores homens dentro da sala. E eu nem aí, né? Aí a mulher, nossa, mas daí se você não usa sutiã, o que é que você usa então? Eu falei, usa aquele top de academia, assim já tá valendo, né? Porque daí pelo menos não tem esse, né, formato do peito, né? Porque eu não tenho peito pra encher. Aí beleza, né? Ela, mas daí o top de academia não é pior, não some mais? Eu falei, é que eu comprei uns até que são bem legais, assim, porque eles dão aquela espremidinha, uma levantadinha, uma juntadinha, se olhar por cima parece uma bundinha. Eu fico feliz, né? E a cada vez eu arregalava o olho, puxa, né? Aí eu virei de costas, comecei a papiar, já que não tinha nada pra comer. Aí ela vem lá, né? Professora, olha só, e chega com um. Cara, eu não sou muito fã de verde, né? Daí ela chegou com um verde limão, assim. Aí eu falo, nossa, mais um pouco era luzes de neon, tipo motel, assim, né? Nossa, ela, olha, professora, olha que legal esse. Porque, esse é pequeno, tem um pouquinho de enchimento dentro e tal, não sei o que, né? Você não quer experimentar? Fica bom. Falei, querida, eu já falei pra você, isso aí vem com o formato do peito, pra quem tem peito, né? Eu não tenho. Aí eu falei, não, mas experimenta, professora. Eu falei, mas eu odeio experimentar roupa. Se eu pudesse comprar roupa online, eu compraria, sabe? Mas não tem, né? Você tem que experimentar. Aí eu falei, olha, querida, eu vou mostrar pra vocês, né? Só pra você entender. Peguei, só por baixo do jaleco, coloquei de tucuja de sutiã, assim, né? E falei, olhei pra outra professora que tá de pé e falei, não, professora, não fica um vão aqui? Aí ela falou assim, pior que fica, Marcinha. Aí a mulher olhava assim, né? Aí eu falei, pois é, então, tá vendo? Fica um vão dela, nossa, né? Puxa, que pena. Eu falei, tá vendo? Tá, né? Beleza, devolvi o sutiã. Aí eu aqui tá conversando ela de novo, né? Vendedora quer vender, eles insistem, tem que fazer, né? Aí ela veio com um lilazinho, assim, até mais ou menos bonitinho, né? Mas ela veio, olha, esse é o menorzinho que tem, né? Eu falei, querida, mas você já viu que não dá certo? Não, mas esse é menorzinho do que aquele, olha só, esse também tem uma almofadinha por dentro e tal. Aí coloquei de novo por baixo do jaleco, por cima da blusa, né? Coloquei e ficou um afastamento metade do tamanho que tava antes, né? Mas ainda dá pra ver o afastamento, né? Aí ela falou, puxa, professora, mas sabe o que você pode fazer? Putz, vendedor, quando quer vender, é impressionante, né? Eles dão umas dicas legais, assim. Ela, olha, você pode comprar esse e colocar uns lencinhos por dentro. Aí eu virei pra ela e falei, Flor, aí você quer quebrar minhas pernas, né? Eu compro um sutiã desse, você sai feliz e faceira com o meu dinheiro. Aí eu vou usar, coloco o lencinho por dentro, tô lá nos Love Love, né? Um gato maravilhoso e tal. O cara sabe abrir o sutiã, ele pega lá por trás e pá, abre. Só os lencinhos caindo. Eu vou morrer de vergonha numa hora dessa. Aí ela assim, eu falei, não, e tem mais, tem outra situação, querida. Eu vou lá, coloco os lencinhos, saio bonita e faceira, estampando que tem 2 peitos hoje. Aí também, tô lá no Love Love. Uau! Espera. Saio correndo pro banheiro. Tiro tudo, volto, daí o cara vem apertar aqui, some tudo. Ele vai dizer, que isso, você me enganou esse tempo todo. Não dá, Flor. Aí ela, né, vendedor, né, veio com a última dica. Ainda insistiu. Ela insistiu, mas sabe que tem solução pra isso, professora? Daí tem. Ela tem, você pode fazer cirurgia. Daí eu falei, querida, daí vai me arranjar um outro problema. Primeiro, porque eu não gosto de hospital. Segundo, ter pavor de agulha. Terceiro, como é que eu vou contar a piada depois? Boa. Gostou, pessoal? É isso aí. Marcinha, obrigado pela presença. Imagina, valeu. agradeceu. Quer entrar em contato com a Marcinha lá no Facebook, vai procurar os livros dela. Onde, Marcinha, fala de novo? mmgeditora.com.br. Isso aí, pessoal. Curitiba quase de graça. Espero que vocês tenham gostado. E aproveita e vem tomar um café. Café do mercado. Vamos tomar um café do mercado? Vamos. Café do mercado.
Mercadão Municipal, é o jabá da gente. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.